O cristianismo não ensina que quando se aceita Cristo, o sofrimento desaparece imediatamente. O cristianismo é uma religião que abraça continuamente o sonho e a esperança, e assim supera todo tipo de obstáculo. O sofrimento em Cristo é a semente da esperança. Por isso mesmo, o cristão deve dar graças em meio ao sofrimento. Essa é uma fonte de poder que nos permite vencer o mundo. É preciso conceber o sonho e vencer o sofrimento, pois é essa a atitude que o Senhor quer que o cristão tenha. Ao estudarmos a vida de José, damos-nos conta dessa verdade. O sofrimento de José, o sonhador, supera facilmente qualquer sofrimento que venhamos a enfrentar hoje. Vejamos um pouco mais detalhadamente como Deus realiza o sonho em meio ao sofrimento. José, um homem que plantou a semente do sonho. Entre seus irmãos, José era o filho a quem Jacó, seu pai, mais amava. Jacó tem 12 filhos, mas seu 12º filho era o preferido, enquanto todos os demais trabalhavam apacentando ovelhas. José se vestia com uma túnica especial, desfrutando do amor de seu pai. A Bíblia narra em Gênesis 37, 3 e 4, Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Naquela época, vestir uma túnica especial indicava ser o herdeiro do pai. A túnica era uma vestimenta importante, da melhor qualidade, que apenas os filhos do rei e de pessoas da mais alta classe usavam. Entretanto, Jacó deu a veste a José, não a seus irmãos. Ao desfrutar do amor de seu pai em predileção, obviamente suscitou o ciúme em seus irmãos. Nessas circunstâncias, em 2 ocasiões, Deus lhe revelou o sonho que tinha para ele. De início, tanto seus irmãos como o próprio Jacó entenderam tratar-se de um sonho normal. Entretanto, aquele era o início do plano de Deus para usar a vida de José, plantando nele a semente do sonho. Certo dia, Jacó chamou José e disse: Vá ver como estão seus irmãos e o rebanho e traga-me notícias recentes. Foi nesse momento que José começou a andar por um caminho desconhecido, mas que estava no plano divino. Obediente, ele foi ao campo à procura dos irmãos, e eles ouviram de longe. A Bíblia descreve em Gênesis 37, 19 e 20 a cena de um modo realista. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Ao ler o texto bíblico, podemos observar quanta raiva tinham os irmãos de José por causa dos sonhos que ele lhes narrava. Eles não somente odiaram José, tiveram ciúmes por causa dos sonhos de seu irmão. Irritaram-se e ficaram com medo do sonho de José, que se repetia. Aquilo era algo que eles não haviam experimentado sequer uma vez. Ao vê-lo ainda longe, disseram: Lá vem o sonhador, vamos matá-lo e vejamos em que dará seu sonho. Os irmãos estavam com muita raiva por José ter tido e narrado aqueles sonhos.
Estavam a ponto de querer destruí-lo à força. O sonho de Deus, porém, supera o poder do homem. Não tem efeito nenhum o intento dos que querem dissipar e fazer fracassar o sonho dos visionários, porque o sonho está sob o controle de Deus e, portanto, a revolta do homem não tem nenhum poder sobre ele. Os irmãos de José tiraram a sua túnica e o jogaram num poço. Depois, comeram a comida que José havia trazido para eles e disseram: vejamos o que acontece com seu sonho. José foi jogado num poço muito escuro. Era um vale deserto. Morrer de fome era questão de tempo se seus irmãos o abandonassem ali, indo para outro vale. José, porém, pôde vencer a aflição porque tinha um sonho em seu coração. Ele pensou no sonho de Deus, mesmo estando no fundo do poço. Uma lição importante que podemos aprender aqui é acreditar, quando se sonha o sonho de Deus, é esse sonho que passa a nos governar. No caso de José, o sonho começou a conduzi-lo quando ele entrou na dimensão dos sonhos. Os irmãos de José pretendiam deixá-lo morrer de fome. Entretanto, assim que José foi jogado no poço, passaram por ali alguns mercadores ismaelitas. Foi nesse momento que um dos irmãos, Judá, lhes fez uma proposta: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Gênesis 37, 26 e 27. Essa cena mostra como Deus começou a atuar na vida de José. O plano de Deus excede as expectativas humanas. De acordo com o pensamento humano, não havia como José ser resgatado por seus irmãos, já que eles o haviam jogado no poço. O que esperava José era a morte. Entretanto, o aparecimento dos mercadores ismaelitas não deixa de ser um plano divino. Deus permitiu que José fosse vendido como escravo para o Egito. O Senhor operou sobre as circunstâncias e o enviou para o Egito, porque José tinha o sonho de Deus. Podemos perceber qual era o sentimento de José. É certo que esse homem havia começado a sonhar com Deus. Por outro lado, é certo que também uma tempestade de dúvidas o estivesse açoitando. Certamente, houve momentos em que ele sentiu que Deus queria deixá-lo por completo. O tempo todo deve ter sido este o seu pensamento. Por acaso Deus está vivo? Tenho certeza de que foi Deus que me revelou este sonho? Então, por que estou enfrentando essas dificuldades? Além disso, deve ter sentido medo, com lágrimas nos olhos, questionando se Deus o havia abandonado. Em sua viagem até o Egito, sentiria o desespero de não poder ver seu pai novamente e de lembrar-se do desejo de vingança de seus irmãos que os levaram a traí-lo. Em meio a tanto sofrimento, não seria de estranhar que José se sentisse tão mal, porque todos os sonhadores têm a mesma experiência. Por mais que tenham concebido o sonho de Deus, se as circunstâncias não acompanham esses sonhos, eles chegam a pensar: isso será da parte de Deus? E as dúvidas com certeza continuam. Deus me ajudará? Podem chegar até a pensar que Deus os tem abandonado. Caso o grau de ansiedade aumente, podem chegar a duvidar da existência de Deus. Não nos podemos concentrar nas circunstâncias variáveis. Por mais que estejamos perturbados, precisamos contemplar a semente do sonho que Deus plantou.
Devemos crer que essa semente foi plantada em nós, mesmo que as circunstâncias se nos apresentem adversas e obscuras. Quando alguém persevera em esperança, vê chegar o tempo quando a semente produz flores e frutos. Mesmo encontrando-se em situação frustrante, José lembrou-se de que por 2 vezes recebera de Deus uma semente de esperança. Por isso, ele se apegou à confiança que revela: chegará o dia em que a semente da esperança dará seu fruto. Apesar de tudo o que eu tiver de passar, mesmo em meio à desesperança, José não murmurou, não retrocedeu, nem deixou que a frustração o dominasse. A esperança tem poder suficiente para manter a vida inteira de uma pessoa. Graças a esse sentimento, não somente José, como também multidões tornaram-se capazes de viver uma nova vida. Durante a Segunda Guerra Mundial, o rabino Uger Green sofreu todo tipo de violência num campo de concentração na Alemanha. Terminada a guerra, ele escreveu um artigo publicado na revista alemã Der Morgen, que narrava o seguinte: corria o ano de 1944 e era um dia muito frio de inverno. Naquela noite, meu pai nos reuniu, a mim e alguns amigos, num flanco do edifício. De repente, ele tirou do bolso uma vasilha de barro e um pedaço de queijo. No campo de concentração, não se podia conseguir um pedaço de queijo. O certo, porém, é que meu pai deixou derreter o queijo, umedeceu o pavio e depois ateou fogo no queijo. Por que o senhor não come o queijo em lugar de despedaçá-lo? Perguntei. Fixando o olhar na chama, meu pai respondeu: o homem é capaz de viver 3 semanas sem comer. Certa vez, sofri por falta de água durante 3 dias seguidos, mas sobrevivi sem nenhum tipo de problema. No entanto, como você sabe, sem esperança, o homem não pode viver 1 hora sequer. O motivo de eu ter ateado fogo no queijo é que, embora estejamos num campo de concentração, eu queria garantir para vocês que Deus está conosco como uma chama de esperança, da mesma forma que a chama está nesta vasilha. Essa é uma confissão realmente extraordinária. Os que passam por algum sofrimento necessitam da esperança de conceber um sonho, mais que qualquer outra pessoa. Isso se deve ao fato de a esperança nos fortalecer para superar todo tipo de adversidade e aflição. Jesus Cristo representa todos os que foram vivificados pela esperança em meio ao desespero. O desespero sentido por Jesus é algo que não se pode descrever com palavras humanas. Sem pecado, Jesus foi abandonado por seus discípulos e crucificado no meio de seus inimigos. Naquele instante, até Deus lhe deu as costas. Foi tão dolorosa a situação que Jesus disse em voz alta: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Mesmo em meio ao desespero, Jesus abraçou em seu coração a esperança da ressurreição. Foi por isso que, depois de sepultado por 3 dias, ele ressuscitou, venceu a morte e o Hades e converteu-se na chama eterna da esperança. O cristianismo é a fé que aceita um Cristo como este. Devemos nos lembrar de que, mesmo em meio à escuridão total, a chama da esperança não se apagou. Neste sentido, a fé cristã consiste em contemplar a esperança da ressurreição em meio à morte da cruz. A semente da esperança da primavera já foi plantada em meio ao frio do inverno. Por mais que os lagos se congelem e tudo pareça dizer que a primavera jamais chegará, a
A esperança da primavera já foi semeada. Em seu devido tempo ela surgirá, trará flores e frutos. Assim, todo aquele que está em Cristo nunca deve perder a esperança. Esta é a história do professor Toyohiko Kawaya, considerado uma das grandes personagens mais importantes do século XX. Ele nasceu no campo e chegou a Tóquio com a idade de 15 anos. Trabalhava limpando o chão da redação de um jornal e durante a noite dedicava-se aos estudos em cursos rápidos, até que um dia, aos 21 anos, viu-se diante de um grande muro de desesperança. A tuberculose havia lançado suas raízes e, depois de vomitar sangue, foi a um hospital, apenas para ouvir a notícia de que era tarde demais e não havia esperança de cura para ele. Sua frustração foi muito grande. De acordo com a avaliação humana, estava tudo perdido. E é óbvio que ele perdera a esperança. Depois de passar dias de cama, ao descobrir que não havia nenhuma esperança, decidiu pôr fim à sua vida, para não dar trabalho a ninguém. Alguns anos antes, porém, ele havia aceitado o Evangelho de Cristo, que lhe fora apresentado por um missionário estrangeiro. Quando estava prestes a se suicidar, ouviu uma voz recriminando-o. Por acaso Jesus pensou em se suicidar quando seus discípulos o traíram? Mesmo ao carregar a cruz, Jesus não se deu por vencido, porque tinha a esperança da ressurreição. Ainda que se encontrasse em meio à frustração e à desesperança, ele nunca se deu por derrotado. Graças a essa voz, Toyohiko se deu conta de algo mais importante. Se esse Jesus está em mim, eu também tenho a esperança da ressurreição. Porque a ressurreição de Jesus está em mim, não levarei em consideração a desesperança. Visualizarei a ressurreição. Vou começar de novo. Levantou-se e colocou seus pertences num carrinho de mão e foi viver numa região muito humilde chamada Nigaya. Foi o lugar que ele escolheu para anunciar o evangelho da esperança de Jesus Cristo, ajudando as prostitutas, alcoólatras e criminosos. Vocês estão vivendo num bairro muito pobre. Muitas são prostitutas, outros alcoólatras e criminosos. Mesmo assim, há esperança para vocês. Se receberem Jesus Cristo como seu Salvador, a semente da esperança brotará, dará fruto e vocês se transformarão em homens e mulheres totalmente novos, dizia-lhes Toyohiko Kawaya. Ele não cessou de anunciar o evangelho da esperança, mesmo quando se encontrou em meio ao desespero da enfermidade e da morte. Foi assim que a tuberculose foi vencida pela esperança. Deus prolongou seus dias e todos se lembram de como aquele homem anunciou Jesus e fez florescer a mensagem do evangelho naquela área pobre. Momentos antes de entrar naquele bairro desprezado, o professor Kawaya escreveu: Eu, Toyohiko Kawaya, estive morto e ressuscitei recentemente. Comecei a viver a ressurreição eterna, atravessando a linha da morte. Ainda que a desesperança o castigue e a morte o ameace, você pode começar a viver uma vida nova, se tão somente descobrir a esperança de Deus. A esperança converte-se numa semente que dará fruto amanhã, bastando para isso que você despreze a desesperança e abrace a esperança. Agora veja Deus em meio aos sonhos de José. José não atravessou o vale de sombra e morte sozinho. Deus nunca o abandonou, nem se separou dele. José foi vendido como escravo à casa de Potifar. Naquela época, a condição dos escravos era pior do que qualquer outro tempo. Eles viviam e dormiam junto com os animais. José não via Deus,
mas Deus estava com ele e o fez prosperar em todas as coisas. Em tudo o que José fazia, ele alcançava sucesso, porque Jeová estava com ele. Ele era um simples escravo de Potifar. Ao ver o sucesso que José alcançava em tudo o que fazia, seu senhor impressionou-se muito e o nomeou mordomo da casa. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou. Gênesis 39, 2. Se Deus estava com José em meio a seus sofrimentos, e se todo o desenrolar de sua história fazia parte do plano divino, não podemos evitar a seguinte pergunta: por que Deus não o exaltou assim que ele chegou ao Egito? Se Deus havia planejado usá-lo, por que desde o começo não o estabeleceu num posto de liderança, de acordo com a sabedoria humana? Isso é incompreensível. Entretanto, meditando na relação entre o oleiro e o barro, podemos entender o porquê de todas as dificuldades vividas por José. Por si só, o barro não pode transformar-se num vaso. Só nas mãos do oleiro o barro pode ser transformado num instrumento útil. O oleiro não pode usar a terra em seu estado bruto. Esta precisa ser trabalhada para tornar-se suficientemente maleável, a fim de que o oleiro possa moldar um vaso. O plano de Deus foi trabalhar a vida de José durante 10 anos, com o objetivo de usá-lo como um vaso grande e precioso. O sofrimento de José continuou porque seu destino era um vaso melhor. Quando Potifar nomeou José mordomo da casa, a esposa de Potifar começou a tentar José. Pediu-lhe várias vezes que se deitasse com ela. José, porém, repeliu-a. Certo dia, enquanto todos os servos trabalhavam fora da casa, José entrou para cumprir as tarefas e foi assediado pela esposa de Potifar. Ao se levantar pela manhã, vendo José dentro da casa, ela viu a oportunidade, abraçou-o e disse, tentando José: "Vamos, deite-se comigo." José refutou aquele convite replicando: "Não posso cometer esse pecado." No entanto, ao fugir, não pôde levar com ele o seu manto, porque a esposa de Potifar o havia segurado em suas mãos. E foi justamente isso que aconteceu. A esposa de Potifar, pegando a túnica de José, começou a gritar: "Fui ofendida e maltratada. José quis me assediar sexualmente, e quando eu gritei, ele fugiu." Com essa tática, ela culpou José de tê-la assediado. Era o começo de uma nova etapa de sofrimento para ele. Não havia testemunha. Além do mais, a mulher era nada menos que a esposa de Potifar. Ninguém se pôs a favor de José. Ele era um simples escravo. Não podia sequer justificar-se. Tendo ouvido o grito, todos os escravos correram para a casa de Potifar, que supostamente estava no palácio de Faraó. Ele chegou em sua casa apressadamente. Com toda a certeza, maltratou e expulsou José. Nessa época, o escravo não tinha nenhum direito legal. O dono podia matá-lo como a um animal. Além disso, o adultério era considerado um pecado tão sério que era preciso que aquele que o cometera fosse a julgamento. O futuro de José era tenebroso. A única coisa que lhe restava era o próprio corpo, porque seus irmãos o haviam vendido como escravo. Mas até mesmo a sua integridade física estava em perigo. Foi nesse momento que José lembrou-se dos sonhos que tivera. A aflição é a morte do passado, enquanto a esperança é o começo do futuro. Certamente, o pensamento de José era este:
Se eu morrer nessa circunstância, como se realizarão os sonhos nos quais meus irmãos se prostravam diante de mim? Se esses sonhos me foram dados por Deus, ele os cumprirá, ainda que em meio a uma situação tão desalentadora e sem esperança como esta. Era exatamente isso que Deus estava fazendo, guiando a vida de José por meio dos sonhos. O adultério merecia uma pena imediata, mas Potifar mandou que José fosse lançado no cárcere, onde estavam todos os presos por motivos políticos. Deus fez que José continuasse vivo, levando-o para um lugar a que jamais poderia ir por causa de sua posição social inferior. Quando alguém concebe sonhos e esperança e não os abandona, a semente da esperança dá seu futuro. Como depois de um frio inverno, a primavera do universo brota e traz consigo um novo tempo. Aquele que tem Cristo no coração vence a morte e produz o fruto da ressurreição. A semente da ressurreição que Cristo nos deu tem o poder de frutificar em qualquer circunstância. Certa vez, expedicionários ingleses descobriram sementes dentro de uma pirâmide no Egito. As sementes tinham 3.000 anos. Muitos pensaram que elas estavam mortas. Entretanto, levadas para a Inglaterra e plantadas, deram fruto. Se uma semente, cerca de mais de 3.000 anos, pôde dar fruto, quanto mais nós, que temos a semente de Jesus Cristo em nosso coração. Certamente, teremos sucesso em tudo, como se enche de felicidade a nossa alma, e teremos saúde e vida em abundância, podendo ver o fruto da vitória. Foi isso que José experimentou. Viu que seu sonho se realizava, porque Deus estava com ele, mesmo tendo sido lançado no cárcere. Quem foi posto na cela onde José estava? O padeiro e o copeiro, por haverem ofendido o Faraó. Na mesma noite, os dois tiveram sonhos estranhos e não os podiam interpretar. Quando narraram os sonhos a José, ele interpretou o sonho de cada um, e de acordo com sua previsão, o padeiro foi morto e o copeiro tornou a sua função. A interpretação de José foi confirmada. O copeiro ficou extremamente agradecido e José lhe pediu um favor. Quando você recuperar o seu cargo, fale ao Faraó a meu respeito. Eu não fiz nada para estar aqui. Tão logo o copeiro saiu do cárcere, esqueceu-se completamente de José, que teve de permanecer por mais 2 anos naquela prisão. Entretanto, em meio à perseverança, chegou o tempo em que a semente da esperança deu seu fruto. Certa noite, o Faraó teve um sonho. Tratava-se de um sonho repetido, e ele acreditou ser uma predição. Entretanto, não havia como interpretar aquele sonho. O Faraó ficou muito perturbado. Ele havia sonhado que 7 vacas gordas e bonitas estavam pastando, mas em determinado momento apareceram 7 vacas magras e feias que devoraram as 7 vacas gordas. Em seguida, ele teve outro sonho, no qual viu 7 espigas de trigo grandes e bonitas. De repente, viu que 7 raízes definhadas, secas e queimadas pelo vento oriental, devoravam as espigas grandes e bonitas. Como se tratava de uma predição, o Faraó chamou todos os mágicos do Egito, mas ninguém foi capaz de interpretar o sonho do rei. Ele ficou tão aborrecido e ansioso que não se podia aquietar. Foi então que o copeiro lembrou-se de José e falou sobre ele ao Faraó. O rei, desesperado, mandou chamá-lo. Naquele dia, José ainda
encontrava-se atrás das grades, mas começou a ouvir um murmúrio vindo de fora. E de repente entrou um cabeleireiro e começou a fazer sua barba e cortar seu cabelo. Depois o fizeram banhar-se, vestiram-no e o levaram até o palácio numa carruagem real. Num piscar de olhos, as circunstâncias haviam mudado. O sonho do faraó estava realmente sendo usado para o cumprimento dos planos divinos. Havia chegado a hora em que os sonhos de José começaram a brotar e a dar fruto, e a sua taça passou a transbordar a graça divina. Era um momento em que a semente guardada por José durante muitos anos começava a dar fruto. A semente da esperança plantada na terra do sofrimento dá o seu fruto em seu devido tempo. Se você semeia a semente de Jesus Cristo na terra do sofrimento e da aflição, ela dará seu fruto. Cristo, a ressurreição e a vida, faz que brote e dê fruto em nossos dias. Para os que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, tudo contribui para o bem e produz o fruto. Essa verdade imutável tornou-se visível na vida de José. Ele se apresentou ao faraó e não só interpretou o sonho, como lhe revelou a maneira pela qual poderia resolver o problema. A providência consistia em construir armazéns em cada distrito e guardar o excedente das colheitas durante 7 anos. E depois, quando chegasse a seca, abrir as portas dessas reservas. O faraó ficou surpreso com a sabedoria de José e vendo que aquela era a melhor ideia para preservar seu povo, nomeou-o primeiro-ministro de todo o Egito. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real. E à frente, os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. O Salmo 23:5 diz: preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Isso se tornou realidade na vida de José. Ele se tornou primeiro-ministro diante de seus irmãos, do próprio Potifar e da esposa deste. Deus havia preparado um grande banquete à vista de seus inimigos, seus irmãos e a esposa de Potifar, que tanto o tinham afligido. As circunstâncias em que vivemos mudam com o tempo. A sombra torna-se um lugar aconchegante e iluminado pelo sol. O sonho de José tornou-se realidade. Em seu devido tempo, a semente da esperança deu seu fruto. O resultado de José por ter perseverado em meio à noite mais escura, o fruto de ele ter enfrentado a pior tempestade, foi ele chegar a ser primeiro-ministro. Deus permitiu que José vivesse no cárcere durante 10 anos para moldar sua vida, até que chegasse o dia em que ele viu a oportunidade e teve suficiente sabedoria e capacidade para emocionar um rei. Não é que José tenha conseguido isso por seus próprios méritos. Deus o ajudou. Deus, o oleiro, moldou a vida de José, com o objetivo de fazer desse homem um vaso que contivesse sabedoria e conhecimento. A partir daquele momento, ele viveu sob a graça divina, a ponto de conseguir salvar a vida de muitas pessoas. O sonho de José
não somente traz consigo a glória de uma pessoa, como também a sobrevivência de milhares de egípcios e dos que vieram do Oriente Médio. É de admirar que, quando Jacó, o pai de José, morreu, seus irmãos se tenham reunidos ansiosos e afirmado: nosso pai está morto, e chegou a hora de José se vingar de nós. O fato é que os irmãos de José nunca tiveram paz, desde o momento em que venderam o irmão. Pensaram que José não se havia vingado por causa da presença de Jacó, seu pai, mas que, naquele momento, faria isso. Mas em Gênesis capítulo 50, verso 15 diz: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Os irmãos anteciparam-se e mandaram dizer a José: antes de morrer, teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Gênesis 50, 16 e 17. Será que Jacó teria dito isso mesmo? Mentira! Eles disseram isso por temerem que José se vingasse deles. Eles teriam ouvido alguém dizer: fizeram-me tanto mal que não posso perdoá-los. Entretanto, ao notar que seus irmãos estavam com medo do que lhes podia acontecer, José rompeu em choro. Essa qualidade de José é também produto do trato de Deus ao longo dos anos. José se convertera numa pessoa flexível e muito amorosa. O amor de Deus o havia tornado assim, e assim ele pôde consolar seus irmãos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. José não guardara rancor de seus irmãos. Ele compreendia que todo o sofrimento que havia enfrentado era o processo do cumprimento da promessa que Deus lhe fizera. Não havia nenhuma razão para ter ódio. O mesmo acontece em nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs. Se você conhece o plano de Deus para a sua vida, não tem por que temer a aflição. Muito menos há motivo para odiar alguém que tenha causado dano a você. Basta entregar a vida a Deus, para que Ele realize seu sonho, mediante todas as circunstâncias, porque você vier a passar. Deus guiará nossos sonhos, se tão somente nos humilharmos diante dEle, e não nos apegarmos à mesquinhez e à vontade própria. Se você tem um sonho, ele será apresentado no melhor momento. Não somos nós que produzimos o sonho. O sonho é que molda a nossa vida. É o sonho que transforma nosso destino e as circunstâncias em que vivemos. Deus concede um sonho a todo o indivíduo ou nação antes de abençoá-lo. Durante a Segunda Guerra Mundial, foram assassinados mais de 6 milhões de judeus. Por isso, muitos pensaram que os judeus jamais conseguiriam se reerguer outra vez. No entanto, como vive o povo judeu hoje? Recuperou seu território e continua a manter-se como uma das nações mais poderosas do mundo. Como é possível que um povo, depois de severamente destruído, tenha se levantado de novo? Isso aconteceu porque esse povo manteve sua esperança em Deus. Nas paredes de uma prisão feita para judeus, permanecem gravadas algumas palavras. Podemos perceber que foram homens de esperança que ali deixaram o que está escrito: creio. Creio que ainda que não haja sol, ele está oculto atrás das nuvens. Creio. Creio que mesmo que eu não o perceba, Deus me ama. Creio. Creio que mesmo mantendo silêncio, Deus está vivo.
Estas são as palavras de um judeu anônimo, escritas naquela parede momentos antes de ser executado. Mesmo encontrando-se em meio à aflição, quando a esperança seria a última coisa a se manifestar, aquele homem creu em Deus e manteve sua confiança nele. Foi esse mesmo padrão de esperança que levou o povo de Israel a se reerguer. Se Deus está com o povo, a chama da esperança dessa nação jamais se apagará. A fé cristã é uma continuidade da cruz e da ressurreição. Se existe morte na cruz, segue-se a ela a ressurreição. Outras religiões não oferecem a esperança da ressurreição. Esta vem sempre depois da cruz do Evangelho de Jesus Cristo. A morte chega para o cristão, mas depois dela vem a ressurreição. Isso porque Jesus é a semente da morte e da ressurreição. Porque a semente da ressurreição foi plantada na morte, é que esta é sucedida pela ressurreição. Toda a aflição enfrentada pelo crente em Jesus Cristo leva em si a semente da esperança. Nenhuma aflição é capaz de destruir a esperança. Desesperança nenhuma pode esmagar a esperança. Não devemos temer a desesperança. Luke Lingel afirmou: não tenha medo da sombra, porque a sombra indica perto de onde você está existe luz. Green Whiter, famoso poeta norte-americano, asseverou: por trás das nuvens estão ocultas estrelas, e o sol brilha em meio à tormenta. Deus, que ama todas as coisas, guardou esperança para todos. Por trás da desesperança, espera-nos a esperança e o sonho que Jesus tem para nós. Devemos ver com os olhos espirituais a luz que resplandece por trás da escuridão. Só assim poderemos caminhar até a luz. Se nos concentrarmos na escuridão, jamais veremos a luz por trás das trevas. Imagine o sonho de Deus que permitirá que você vença o sofrimento. Então, o território de sua vida se ampliará como território divino. Os milagres se manifestarão. Os sonhos que pareciam impossíveis se tornarão possíveis em Deus. Receba o sonho de Deus, guarde a semente da esperança e alcance esse sonho. Quando alguém é capturado pelo sonho de Deus, converte-se numa pessoa que nem o mundo pode segurar, já que sua vida é conduzida pelo poder do sonho do Senhor. Os obstáculos não podem ser impedimento para ele. Há momentos em que aparecem ondas gigantescas que ameaçam a vida do sonhador. Essa é a hora em que alguém pode perder e abandonar o sonho. Contudo, o sofrimento é um tempo em que o sonho de Deus demonstra sua força, como nos mostra a vida de José. Para o sonhador, a aflição não é um obstáculo, antes é o processo que leva à perfeição. Assim, podemos nos conservar tranquilos, pois Deus tem o poder para vencer qualquer obstáculo. Trabalha para o nosso bem. O segredo da sabedoria da vida está em sonhar com êxito, porque o mundo é atraído pelos sonhadores e não se opõe a eles, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos e irmãs que ouviram essa palavra do pastor David Poyong Cho. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias. Deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém. Tempestades são ocorrências frequentes na natureza. Embora não o desejemos, tempestades, tornados e furacões acontecem, deixando sua passagem nas casas arruinadas, colheitas estragadas e vidas ao desabrigo. Assim como temos as tempestades naturais, também as temos espirituais, mentais e de relacionamento. Tentações, problemas e dificuldades vêm à nossa vida ameaçando deixar
atrás de si um caminho de esperança despedaçadas, ambições não realizadas e expectativas não cumpridas. Estas tempestades que não convidamos chegam mais de uma vez em nossa vida cristã. E não há exceção. Todos nós passamos pelas tempestades da dificuldade. A Bíblia chama isso de o dia mau. Quando a vida é obscura pela nuvem negra que pressagia uma dificuldade, você, se não souber lidar com ela, poderá sofrer uma devastação terrível. Mas há uma solução. Mediante o exemplo e a atitude do apóstolo Paulo em Atos, podemos ser vencedores. Podemos alcançar a vitória. Por ter pregado o Evangelho de Cristo, Paulo viajava como um dos presos acorrentados em navio. Durante a viagem, Paulo e os presos foram colocados sob a custódia de um oficial romano chamado Júlio. Pararam em bons portos na ilha de Creta e aí permaneceram por vários dias. O tempo ficava cada vez pior e logo chegaria o inverno. Bons portos era um lugar aberto e inadequado para se passar o inverno. A maior parte da tripulação achava-se melhor seguir até Fenície e ali passar o inverno. Deram ouvidos à voz da razão humana e permitiram que ela os guiasse. Paulo escutou uma voz diferente, a voz de Deus. A esta altura, Paulo fez uma admoestação importante. Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Atos 27. A tripulação, porém, ficou indiferente ao que Paulo dizia. Deram ouvidos à voz da razão e se encaminharam-se para o desastre. A Bíblia mostra claramente duas vozes em contraste que nos falam hoje. Uma vem dos altos e a outra encontra-se atada pelos limites terrenos. Quando você lê a Bíblia e vai à igreja e ouve a pregação da palavra de Deus, está ouvindo a voz que vem dos altos. Quando a pessoa entra no mundo temporal, é inundada com a voz da tentação terrena, a voz do mundo de Satanás. Assim como a tripulação do navio de Paulo foi forçada a tomar uma decisão, você também o é. E se não der ouvido à voz correta, resultados desfavoráveis serão inevitáveis. Muitos problemas difíceis parecem montanhas, grandes demais para serem resolvidos. Temos abundância de desenvolvimento tecnológico e científico, mas ainda nos faltam a sabedoria para tomar decisões sadias e viver vidas de sucesso. As palavras de Paulo foram certas nesta ocasião em particular. A Bíblia é verdade para todas as idades. Tem ela os recursos da sabedoria e conhecimento abundantes de Deus. Por meio da Bíblia, a voz que vem do alto fala claramente dando conselhos de sabedoria a todos os que passam por dificuldades. Contudo, muitos negligenciam a leitura da Bíblia. Ora, dizem, a Bíblia é um livro antigo. Não se aplica à situação atual. Sinto pena dessas pessoas. Seu conhecimento científico moderno e seu raciocínio jamais poderão substituir a sabedoria da palavra de Deus. Mediante o ensinamento bíblico, Deus claramente nos mostra como tomar nossas decisões diárias baseadas em sua palavra infalível e não nas vozes falíveis da razão humana. De agora em diante, meus irmãos, quando você se deparar com um problema difícil, leia a palavra de Deus e medite nela. Vá a Deus em oração e ouça a sua voz, que o guiará para uma vida eterna de vida e amor. No princípio, parecia que ia ser uma viagem agradável. O tempo se apresentava perfeito
Os presos comportavam-se bem e havia muita carga a bordo. Mas, ao penetrarem o mar Egeu, o tempo mudou abruptamente. Sobreveio-lhes uma tempestade carregada de fortes ventos. O navio, em meio ao furacão, foi jogado para mar alto e sacudido sem misericórdia. No dia seguinte da tempestade, eles usavam todos os meios para cingir o navio. Atos 27. No dia seguinte, a tempestade era tão forte e as ondas tão grandes que se acharam à mercê da sorte. Com certeza, começaram a lançar a carga ao mar. Com isso, pretendiam aliviar o navio. Este ato destruiu-lhes as esperanças de lucro. A essa altura, lutavam por suas vidas. No terceiro dia, a tempestade continuava e as ondas cresciam em tamanho e violência. Com último recurso, lançaram ao mar a armação do navio. Isso significa que já não tinha controle dele. A única coisa que podia fazer era esperar. Mas os ventos não diminuíram. O mar, encapelado, piorava cada vez mais. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Atos 27 e 20. Tal é a sorte da sabedoria humana, quando encontra a tormenta da dificuldade, o dia mau. Tenho pregado por mais de 20 anos e conheci muitas pessoas que passavam pelas tempestades da vida. Por algum tempo, tentam fazer como as pessoas do navio. Procuram sustentar seus lares, negócios e vidas pessoais por meio de sua própria sabedoria, determinação e experiências. Por algum tempo parece que vão conseguir. Entretanto, logo descobrem que sua sabedoria não pode controlar as situações. Então começam a aliviar seus barcos da vida, começam a desistir das suas esperanças, de seus lucros e até mesmo de suas posições. Isto, contudo, ainda não faz que seus barcos da vida cheguem a salvo ao porto. Depois que esgotam todas as esperanças, caem no desespero. Tornam-se conscientes dos confinamentos restritos de suas próprias capacidades. É então que muitos vão a Deus, pedindo-lhe ajuda. Quando tudo vai bem, nós, os seres humanos, parecemos fortes e autoconfiantes. Mas quando os tempestuosos ventos da dificuldade começam a soprar em nossa vida, a fé na sabedoria e tecnologia humanas enfraquece. Não podemos fazer frente às tempestades que entram em nosso viver. Devemos compreender nossas restrições. Devemos estar continuamente prontos a clamar a Deus e receber a ajuda e a sabedoria que vem do alto. Ao perder os passageiros e a tripulação a esperança, ficaram tristes e até perderam o apetite. A reação de Paulo, porém, foi diferente. Ele sabia como vencer as tempestades da vida. Em um trecho do discurso de Paulo a seus companheiros de viagem, encontramos 3 segredos importantes para superar as dificuldades. Ao contar aos companheiros a visita do anjo, Paulo primeiramente declarou: "O anjo de Deus de quem eu sou." Atos 27 e 23. Para os que pertencem a Deus, ele é a sua herança. Nós, os crentes, não devemos olhar para o mundo, dinheiro, fama ou engenhosidade humana. Nosso recurso vem de Deus. Ele é o nosso banco, nossa vida, nosso negócio e nosso êxito. Ao morrer na cruz, Cristo não deixou nenhum bem tangível a seus seguidores. Não deixou terra, dinheiro nem posição, mas deixou a seus seguidores a mais valiosa de todas as heranças. Abriu o caminho para o relacionamento restaurado com nosso Pai, Deus, Criador dos céus e da terra. Por meio de Jesus Cristo, Deus tornou-se nossa herança, nosso prêmio glorioso. Uma vez que Deus se torna nossa herança, já não precisamos recorrer ao mundo ou a
engenhosidade humana procurando ajuda. Os recursos divinos tornam-se nossos. Pertencemos a Deus e nessa certeza cremos que Ele nos fará passar por qualquer dificuldade que enfrentamos. Li a história da esposa de certo pastor pobre. Seu marido tinha um trabalho de meio expediente enquanto principiava uma igreja pequena. A vida deles era cheia de pobreza. O salário mal conseguia chegar ao final do mês. Então o pastor perdeu o emprego. A igreja era tão pequena que o salário era limitado a uma oferta. As contas continuavam a empilhar-se e eles não tinham como pagá-las. Não sabiam o que fazer. A esposa teve de procurar emprego, mas o emprego que encontrou não cobria suas necessidades. Certo dia, em desespero, a esposa do pastor começou a ler a Bíblia. Seus olhos foram dar numa passagem do livro de Mateus que relata o incidente de Cafarnaum, quando os coletores de impostos se aproximaram-se de Pedro, perguntando-lhe se Cristo pagava o imposto do templo. Ao que ele imediatamente respondeu que sim. Chegando-se Pedro a Jesus, ele lhes perguntou: Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu-lhe Pedro. Cristo então disse que eles deviam estar isentos. Mas, para que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, e o primeiro peixe que fisgar tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Mateus 7, do 25 ao 27. A esposa do pastor pobre ficou profundamente impressionada com esta passagem bíblica. A porção que particularmente falava a sua situação foi quando Cristo mostrou a Pedro a maneira de pagar os impostos, dizendo: por mim e por ti. Ela compreendeu que pertencia a Cristo e ele pertencia a ela. Sua vida e a vida de Cristo não eram duas, mas uma. Movida pela compreensão da certeza de pertencer, ela começou a chorar. Mais tarde mostrou a verdade desta passagem a seu marido, dizendo-lhe: vivemos com Cristo. Ele pode encontrar os recursos que hão de suprir nossas necessidades. Cheios de fé, começaram a orar juntos. Logo depois, Deus respondeu. O esposo encontrou um emprego maravilhoso. Puderam pagar todas as dívidas. Mais tarde, tornaram-se ministros pioneiros de sucesso e sua igreja cresceu muito. Por meio dessa experiência, a esposa do pastor descobriu que pertencia a Deus. A certeza desta compreensão produziu resultados poderosos. A despeito de ventos tempestuosos e esperanças perdidas, Paulo também sabia que pertencia a Deus. Os que não creem em Cristo não têm para onde se voltar quando as coisas dão em erro, quando as tempestades da vida ameaçam destruí-los e quando o mundo todo parece voltado contra eles, quando chega o dia mau. Mas nós, os crentes, sabemos que pertencemos a Deus, sabemos que Ele é a nossa herança e nossa proteção. Ainda que a terra toda se transforme em nosso inimigo, temos a rocha firme de Cristo, na qual nos firmar, pois pertencemos a Deus e Ele pertence a nós. Paulo também declarou: Deus a quem sirvo. Paulo deu-nos o exemplo do segundo segredo para vencer as dificuldades. Devemos lançar nossos cuidados sobre Cristo, Filho do Deus imutável, que jamais trairá nossa confiança. Todos nós servimos a Deus ou aos nossos próprios desejos. Esses desejos, muitas vezes, são instrumentos propensos ao pecado, porção do mundo infame pela conveniência da traição. Muitos, quando jovens e fortes, servem ao mundo de seus próprios desejos. Pensam que este mundo continuará a apoiá-los, a dar-lhes a segurança do prazer pessoal.
Mais cedo ou mais tarde, contudo, o mundo os trai. Sua juventude desaparece e tornam-se pessoas idosas, frágeis e trêmulas. Confie no dinheiro e ele lhe falhará. Confie em sua posição e a perderá. Confie no poder e ele o deixará. Confie na fama e ela o iludirá. Mas confie em Deus e ele jamais falhará. Cristo levou uma vida de serviço. Ele nasceu numa manjedoura em meio à pobreza, porque desejava ser amigo dos solitários. Por causa de nossos pecados, ele carregou a cruz. O próprio Deus abandonou a Cristo. Por um pouco de tempo, Jesus clamou da cruz: Meu Deus, por que me desamparaste? Ele desejava ser amigo do que tem o coração quebrantado. Jesus provou a morte e ressuscitou. Queria ser amigo dos que precisavam de vida e de paz eterna. Se Jesus for o seu Salvador, a mesma atitude de serviço encontra-se em você. Há de desejar servir a Deus. Ele deseja servi-lo. Ainda que você seja pobre, ainda que se sinta solitário, ainda que tenha um coração partido e ainda que você prove a morte, Deus jamais o deixará só. Ele permanece seu amigo em toda e qualquer experiência porque você passar. Paulo sabia disto. Embora passasse por uma forte tormenta, sabia que Jesus estava com ele. No meio da tragédia, Paulo podia pôr-se em pé e declarar que servia a Deus. E porque Paulo servia a Deus, ele enviou-lhe um anjo, um mensageiro divino, com a promessa de libertação. Deus, por sua graça, te dou todos quantos navegam contigo. Atos 27, 24. Se você fielmente servir a Deus com seu dinheiro, seu tempo, sua vida e seus talentos, então quando as dificuldades chegarem, Deus enviará seu anjo a fim de ajudá-lo. Deus estará com você não apenas durante os dias bons, mas também quando você estiver passando pelas escuras tempestades da vida, o dia mau. Ainda que o mundo o abandone por completo, a confiança de Deus permanece eterna. Por meio de seu anjo, Deus deu uma promessa a Paulo. Ao declarar Paulo sua fé em tal promessa, liberou um poder que a fez frutificar. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá de modo porque me foi dito. Atos 27, 25. O poder da promessa de Deus é o terceiro segredo que Paulo nos mostrou durante a tempestade. Deus é todo-poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus não pode mentir, pois Ele é a verdade. Uma vez que Deus fale, a coisa será feita. Você pode, portanto, colocar sua fé completa na palavra de Deus, a Bíblia. Precisa ler a Bíblia continuamente e pedir que o Espírito Santo lhe mostre as promessas que Deus deseja aplicar às suas circunstâncias. Em toda situação, peça que o Espírito Santo tome uma promessa bíblica e a torne real para você. Uma vez que isto aconteça com você, terá o Deus Todo-Poderoso em quem depor sua confiança. Pode ser que você não veja mudanças imediatas, mas a promessa de Deus permanece verdadeira. Continue crendo em Deus, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Um dos pastores assistentes de minha igreja descansou na promessa divina de prover-lhes as necessidades da vida e encontrou uma inusitada fonte de provisão. Quando os comunistas invadiram a Coreia do Sul, tentaram destruir o cristianismo, matando 500 pastores e arrasando 2.000 igrejas. Muitos pastores tentaram escapar, mas o pastor que mencionei acima decidiu ficar, desejoso de continuar a cuidar da sua congregação. Durante o dia ele se escondia nas montanhas. À noite, voltava para a cidade a fim de exercer as atividades de pastor. Certo dia de inverno, porém, a neve era tão espessa que ele se perdeu. Procurou o caminho da cidade, mas não o encontrou.
Chegada a noite, ele estava com frio, fome e exausto. Não conseguiu encontrar o caminho da cidade. Ajoelhando-se na neve, orou: Senhor Jesus, minha vida e morte dependem de ti. Coloca-me em tuas mãos. Creio em tua promessa de suster-me e preservar-me a vida. A única coisa que posso fazer-me é deitar-me na neve e dormir. Por favor, cubra-me com teu manto protetor durante a noite. Ele adormeceu. Na manhã seguinte despertou sentindo-se aquecido e confortável. Ao abrir os olhos viu que uma enorme tigre dormira encostado nele a noite toda. O tigre começou a lamber-lhe o rosto, e ele não sentia medo algum, porque estava repleto do Espírito Santo e da promessa de Deus. O tigre parecia-lhe mais um gato de estimação. Embora enfrentasse perigosa tempestade, com o vento assobiando ao redor do navio, as ondas elevando-se a proporções montanhosas, o navio sendo jogado ao redor como um pequeno brinquedo, as pessoas a bordo sem esperanças. Ainda assim, Paulo permaneceu firme e declarou pertencer a Deus. Ainda assim, ele declarou servir a Deus. Ainda assim, afirmou sua confiança na promessa divina. Mediante essas 3 confissões de fé, segredos para vencer as tormentas da dificuldade, Paulo permaneceu firme. Que nós também tenhamos a segurança de permanecermos a Deus por meio da fé em Cristo. Se você não tiver certeza desse ato, é a pessoa mais infeliz de todas. Mude essa situação neste instante, convidando a Cristo como seu Salvador e a Deus para ser seu Pai. Sirvamos nós também a Deus. Se você colocou a confiança nas coisas do seu desejo terreno, saiba que elas desapontarão. Que Cristo seja seu Senhor e também seu Salvador. Ponha sua confiança no Deus eterno que nunca falhará. Coloquemos também nossa confiança na promessa de Deus. Leia a Bíblia regularmente e deixe que o Espírito Santo faça com que as promessas específicas tenham vida para você. Declare tais promessas com ousadia e passará pelas tormentas da dificuldade como Paulo, e todos ao seu redor serão levados a salvo até a praia. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus conceda a você mesmo ânimo, força nos dias maus, nos dias de dificuldade. Que você possa se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Amém.